As constelações familiares atuam através da imagem interna. Hellinger. Alguma pergunta a respeito? Um participante. Nas constelações anteriores, os próprios interessados puderam fazer alguma coisa, honrar o pai ou receber o amor. Nesta última constelação, a solução depende da mulher. O que pode fazer aí o interessado? Hellinger. Essas constelações atuam através da imagem interna modificada. Ele tem agora uma outra imagem de sua mulher e do envolvimento dela. E isso já produz efeitos, mas precisa contar a ela o que aconteceu aqui. Para Ernest, conte-lhe exatamente o que aconteceu, sem comentários. Simplesmente conte e confie no seu efeito. Para o grupo, ele diz, o que é certo não necessita explicações. Basta que ele conte a ela o que se passou aqui. Todo o resto resulta da imagem que a mulher passa a levar em si. Ele precisa esperar, mas sua relação com a mulher já está mudada. Agora, quando ele chegar em casa, a mulher o receberá de outra maneira, porque ele leva uma outra imagem dela. Mais do que isso não faço, nem devo fazer. Assim, requer-se do terapeuta uma grande reserva. Ele não deve completar o trabalho, mas interrompê-lo, quando a energia está no auge, e entregar o sistema às suas boas forças. Como se sabe o que é certo? Uma participante. Tenho ainda uma pergunta técnica. Faz diferença se quem escolhe os representantes é o senhor ou o próprio cliente? E também tem uma pergunta temática. O senhor diz frequentemente certo, ou isto está certo, ou ainda está certo. Isso é afirmado a partir de princípios ou pela percepção da atmosfera? Hellinger. Não tem importância. Quem representa quem numa constelação, se quem escolhe o representante é o cliente ou sou eu mesmo. O que faço às vezes para simplificar. Qualquer pessoa pode representar outra do mesmo sexo, desde que se entregue ao papel. Certo. Significa para mim que, ao que se pode notar, cada um se sente bem em seu lugar na constelação. Nada mais do que isso. E ordem significa que cada pessoa está em seu lugar apropriado. Isso, porém, depende de muitos fatores e, por conseguinte, varia numa constelação para outra. Não me permito estabelecer leis gerais, embora veja algumas ordens e inicialmente me oriente por elas, mas afasto-me delas quando vejo que as coisas ocorrem de modo diverso. Constelações familiares apenas com símbolos. Um participante. Quando o senhor trabalha sem grupo e, portanto, com símbolos para receber a dinâmica dos sentimentos que normalmente são expressos pelos diversos parceiros e participantes. Hellinger. Eu trabalho assim, exclusivamente com grupos, pois vocês estão vendo que este trabalho realmente só pode ser feito em grupos e percebem que existe nele uma intensidade que dificilmente se consegue numa terapia individual. Existem, porém, situações em que o terapeuta não dispõe de um grupo. Nesse caso, ele também pode trabalhar com símbolos. Nesse particular, revelou-se confiável o trabalho com sapatos, que são colocados no lugar das pessoas e as representam para o cliente e o terapeuta. Ambos podem caminhar pelo recinto, aproximar-se dos sapatos e perceber juntos deles como se sentem as pessoas que representam. É um recurso útil. Pode-se também utilizar
pequenos tapetes retangulares, sobre os quais se senta o cliente. Aqui, como em outros casos, vale um princípio de que a alma se orienta de acordo com as circunstâncias e pode, portanto, tirar o melhor dessa situação. O participante. As manifestações dos sapatos são expressas pelo terapeuta ou pelo cliente? Hellinger. É preciso proceder com o máximo de cuidado, pois logo se perde o rumo quando interferem fantasias e interpretações. Um amigo me contou que quando trabalha assim, basta lhe ficar ao lado dos sapatos para perceber exatamente o que sentem as pessoas representadas. Esse método se mostrou confiável para ele e também pode ser explicado, mas é melhor que o próprio cliente coloque junto aos símbolos para identificar as sensações das pessoas, porque convive mais intimamente com elas. Constelação de Frieda. O primeiro irmão morreu após o nascimento e o segundo suicidou-se. Qual é o seu caso? Hellinger para Frieda. Frieda, meu irmão suicidou-se há 6 meses e me sinto existencialmente atingida. Meus pais esperam que eu... Hellinger, você já fez alguma tentativa de suicídio? Frieda, não, mas pensei nisso. Hellinger, então vamos trabalhar agora com você, quem pertence à sua família. Atualmente, eu e meus pais, diz Frieda. Hellinger, como se matou seu irmão? Frieda, ele se atirou de um viaduto sobre a autoestrada. Que idade ele tinha? Frieda, 27 anos. Hellinger, vamos colocar essas 4 pessoas, seu pai, sua mãe, seu irmão falecido e você. Frieda, minha mãe ainda teve um filho que morreu com 6 dias de vida. Era o meu irmão mais velho. Hellinger, aqui vemos a dinâmica. Eu sigo você, naturalmente, desse irmão, pois ele foi completamente esquecido. Porém, vamos colocá-lo mais tarde. Figura 1 no campo. Pai, mãe, segundo filho que se matou aos 27, e Frieda, a terceira filha. Hellinger pergunta ao grupo. Toda a família está olhando para um único ponto. Estão vendo isso? Provavelmente todos olharam para o filho que morreu cedo. Para Frieda, ele pergunta: alguém foi recriminado pela morte da criança? Frieda diz sim. O menino nasceu de 7 meses e minha mãe acusa o pai dela de ter lhe aprontado tantas que, por razões psicológicas, teve a criança prematuramente. O bebê não mamou e praticamente morreu de inanição. Hellinger, agora vou colocar essa criança. E Hellinger coloca o primeiro filho morto logo após o nascimento. Hellinger, como está o pai? Pai, estava me sentindo totalmente sozinho, olhando lá para frente. Agora sinto-me atraído para a criança morta e estou com raiva da mulher. Hellinger, como está a mãe? Mãe, antes estava péssima. Sentia-me realmente mal, com uma sensação muito desagradável. Agora, pelo menos, tenho para onde olhar, mas não significa que esteja bem. Segundo filho, ter minha mãe atrás de mim é uma sensação desagradável. Antes, quando ela pôs a mão no meu ombro, era ainda pior. Terceira filha, gostaria de ficar mais longe do pai e sentir-me atraída para o irmão. Ao meu lado, isso mudou quando chegou o outro irmão. Agora sinto-me mais distante do Hellinger. Quem se sente culpado pela morte? A mãe? E quem morreu por ela? O filho?
Para o filho que morreu prematuro, ele diz: como está você? E ele diz: no início, eu me sentia realmente mal. O peso vinha primeiro da família, depois foi ficando claro que vem da mãe. Hellinger afasta a mãe da família e pergunta como ela se sente nessa nova posição. Ela diz que o peso do lado direito desapareceu. E ele diz que a solução então seria esta. Ele também pergunta para o pai como está agora. O pai diz que se sente aliviado. O primeiro filho se sente atraído para a mãe e o segundo protegido. E a terceira filha diz que agora está tudo bem. Hellinger coloca na frente da mãe, de costas para ela, a criança que faleceu prematuramente. E diz: esta é a dinâmica aqui. A mãe diz: eu sigo você. Para a mãe ele diz: como você se sente aí? E ela fala que no meio desse tempo se sente amorosa, que está melhor. O primeiro filho fala que está realmente bem. Não completamente, mas Hellinger então coloca a mãe do lado direito do filho morto e pergunta o que está acontecendo. O primeiro filho diz que ainda poderia ser melhor. E então ele diz: o lugar certo para ele seria ao lado do pai e junto com os irmãos. Como se sentem os irmãos? Quando ele foi embora, segundo filho, sinto um vazio do lado direito. Terceira filha, eu me sinto totalmente confusa. Hellinger, se ele não ficar com os irmãos, eles o seguirão. Agora vou mostrar ainda uma outra solução. Hellinger coloca a mãe no lado esquerdo do marido e o filho prematuramente falecido diante dos pais, apoiando-se nele com as costas. Coloquem suavemente uma das mãos sobre a cabeça da criança. A mãe começa a chorar nesse momento. E Hellinger diz à mãe: olhe para essa criança, apoie seu marido e então diga à criança: meu querido filho. E a mãe fala e repete, respirando fundo com a boca aberta. Ela diz que está melhor, que agora já pode ver os outros filhos. E o filho que morreu cedo diz que está bem. O segundo filho diz que é a primeira vez que ele vê a mãe. E Hellinger diz ao grupo: quando se passa algo com a morte de um filho, é mais fácil para os pais procurarem um culpado ou se sentirem culpados. Então não precisam defrontar-se com a própria dor e com o desígnio do destino. Foi um destino pesado para ambos. Os pais, a solução neste caso é que os pais se aproximem, fiquem juntos e digam: nós o carregamos em comum, e mantenham o filho diante dos olhos, no coração, no caso presente, sem que o percam de vista. Para Frida, ele pergunta se está tudo bem e ela diz que sim. Então foi isso aí. Suicídio por amor. Hellinger diz ao grupo: de acordo com a minha observação, o suicídio quase sempre segue uma das dinâmicas eu sigo você ou então antes eu do que você. Quando percebemos isso, podemos lidar com o assunto de forma totalmente diferente, com muito mais amor e menos medo. Procuramos a pessoa que alguém ameaçado de suicídio deseja seguir e a colocamos de novo em cena com amor. Logo que essa pessoa volta a ficar diante dos olhos e ocupa o lugar que ele compete no sistema, acaba o risco de suicídio. Isso vale igualmente quando uma pessoa está em risco de suicídio em virtude da frase antes eu do que você. Isto é quando quer seguir em lugar de outra, alguém que já morreu. Existem ainda outras formas de envolvimento sistêmico, que envolvem risco de suicídio. Por exemplo, a necessidade de espiar por uma culpa. Embora talvez aí a frase eu sigo você desempenhe um papel importante, porém, na maioria das vezes, o risco de suicídio resulta do amor como aqui ficou manifesto. O amor que se resulta do manifesto da perca
de um ente por suicídio. Um participante. Você sempre trabalhou a solução através do cliente. Nesse caso, porém, trabalhou através da mãe, embora a cliente seja Frieda. O que pode fazer ela, Hellinger? No caso presente, a verdadeira cliente foi a mãe. Aqui trabalhei pela mãe e por toda a família. Procurar culpados para evitar sentir dor. Frieda. Ainda tenho uma pergunta. Sinto-me de certo modo culpada. Tenho a sensação de que eu poderia ter impedido o suicídio do meu irmão. E Hellinger diz, não fale mais. Essa é a mesma dinâmica que acabo de descrever. Quando se procura a culpa em si ou em outra pessoa, a gente se dispensa de enfrentar a dor e o impacto do destino. E a solução fácil, mais fácil do que conformar-se ao destino. Porém, você pode dizer ao irmão morto que respeita a decisão dele, que não foi uma decisão livre, no sentido em que aqui a encaramos. Dizer-lhe que respeita o seu destino e o seu envolvimento e que ele não precisa preocupar-se com a possibilidade de perdurar algo nefasto. Está bem assim? Frieda sente e confirma com a cabeça. E Hellinger fala, é isso, foi isso que estava faltando. Recusando resposta. Uma nova participante. Ainda não está claro para mim por que o suicídio demorou tanto. Se o filho queria seguir outra pessoa, por que isso não aconteceu muito antes? Hellinger, o que essa pergunta traz? A quem ela ajuda? É uma pergunta que pretende saber mais do que é necessário para a solução. Aqui ela só tira a força. Por essa razão, recuso uma resposta. Você entende quando fala assim? A participante confirma com a cabeça. Um participante. Esse princípio de se sentir culpado é algo particularmente católico, cristão, depende do meio cultural. Ou os aborígenes da Austrália também o têm, exatamente como nós? Hellinger, isso não me interessa. Risadas no grupo. Hellinger diz, o que vai ajudar se eu der uma resposta a essa pergunta? Vejo que atua aqui e isso me basta. O que acontece em outras circunstâncias não é importante para mim. Seja qual for a resposta que eu der a essa pergunta, a dinâmica aqui vai permanecer a mesma, não vai mudar. Sobre o modo de proceder nas constelações familiares. Outro participante. Quando um paciente apresenta sintomas no sentido psicoterapêutico e então se verifica que em sua família a mãe cometeu suicídio, o senhor, por princípio, colocaria a mãe na constelação da família ou a deixaria de lado? Hellinger. Seguramente será preciso incluí-la. Nesse particular, começo sempre com poucas pessoas, como o senhor viu aqui. Quando vejo que precisa entrar mais alguém, incluo depois essa pessoa a partir da dinâmica do grupo menor, verifica-se se é preciso ampliá-lo ou não. Se a mãe se suicidou, ela certamente terá a tendência de afastar-se. Então procuro ver quem é que ela quer seguir. Pergunto o que aconteceu em sua família e quando encontro a pessoa em questão, introduzo-a também, mas nunca devemos colocar mais pessoas do que as que são necessárias para a solução. Não o sistema todo, por exemplo, porque imediatamente vai causar muita confusão. Quando entra em cena o cliente, outra participante. Uma pergunta técnica. O cliente só entra em cena quando todos estão no lugar certo? Hellinger, via de regra, quando outros espalham antes para ele o que realmente acontece em sua família. Ele é atingido de uma forma bem diversa do que se estivesse pessoalmente em cena, pois ele talvez tenha resistências, e o que não acontece tanto com os representantes. Assim, a impressão é muito mais forte quando ela vem primeiramente através dos outros, mas existem casos em que absolutamente não faço o cliente entrar em cena. Por exemplo, quando eu vejo que tem excessiva timidez ou vergonha, deixo-o apenas assistindo,
para poder proteger o cliente. A que distância dos vivos devem ficar os mortos? Uma participante. Você deixou que o irmão morto ficasse junto da irmã viva. Minha sensação foi que deveria haver ali uma distância para honrar a decisão do irmão, o destino. Por que você agiu assim? Hellinger diz. Ele precisava ficar diretamente ao lado da irmã. Para Frieda diz, não é verdade? E Frieda concorda com a cabeça que o irmão deveria ficar do seu lado, independente do destino. Hellinger. A resposta foi esta. O gesto afirmativo dela, caso contrário, estaríamos nos orientando por considerações teóricas e nos distanciando da dinâmica que mostrou isso com clareza. Se o irmão não quisesse ficar do lado dela, teria se afastado por sua própria iniciativa. Assim entrego-me totalmente à dinâmica do momento. Constelação de George. Filha viciada em heroína. A falta da energia masculina. Hellinger para George. Do que se trata, George? Tem uma filha viciada em heroína. Hellinger. Então vamos começar pela sua família atual. Quem pertence a ela? E ele diz que é a mulher, a filha viciada, e a mulher tem mais 2 filhos do primeiro casamento. E Hellinger pergunta por que ele se desfez, o primeiro casamento da esposa de George. Hellinger quer saber a história toda. E George diz, eles eram diferentes e se distanciaram. Na verdade, naquela ocasião, minha mulher queria se casar com um outro homem, mas por qualquer motivo se casou com seu primeiro marido, Hellinger. Por que queria outro? E George fala que, pelo que a mulher falou, sentia ligada a esse outro homem. E Hellinger diz, também vamos precisar dele. Você teve alguma relação estável antes do seu casamento? E ele diz que não. Hellinger, com quem foram criados os filhos do primeiro casamento de sua mulher? George diz, com ela, seu filho. Porém se distanciou muito. Também a filha se distanciou um pouco, mas com ela ainda existe contato. E Hellinger coloca aqui no campo a mulher, o primeiro marido, pai do primeiro e do segundo, a primeira filha de George, o segundo filho, o marido que é George, pai de 3, e sua terceira filha e sua segunda filha viciada, ele coloca a mulher, o primeiro marido da mulher de George, que é pai da primeira filha e do segundo filho da mulher. Depois ele coloca George, que é o pai da terceira filha da mulher e a primeira filha de George, que é a moça viciada em heroína. E também coloca o namorado lá da mulher, que ela queria ter se casado no primeiro casamento, mas não se casou. E diz, como está o marido? Marido, tenho 2 sentimentos diferentes. Primeiro, uma grande raiva por estarmos num triângulo com nossa filha. Segundo, a impotência por não poder fazer nada. Por outro lado, gostaria finalmente de agarrar pelo pescoço o namorado de minha mulher, dar um soco na cara dele e esclarecer que isso é imoralidade que está acontecendo. Hellinger, como está a mulher? Mulher, está me vindo um calor pelo lado esquerdo aqui do meu amigo. Ela ri e diz, isso me surpreende, o que me irrita é que não vejo meus outros filhos, mas só uma filha, meu marido está muito longe. Hellinger, a solução aqui é óbvia, só existe uma solução. Hellinger vira o namorado e coloca a mulher atrás dele e diz, esta é a solução. Como está o marido agora, marido? No momento em que ela se virou, a tensão caiu. Agora estou sozinho e triste. Hellinger, como está a filha? Terceira filha. E ela diz, antes estava
péssima. Eu me sentia só, tinha a sensação de que podia sair batendo em volta que não ia doer em ninguém. Agora fica um pouco mais clara a situação. Ainda continuo olhando para o vazio, mas fiquei um pouco mais calma, pelo menos. Hellinger a coloca do lado esquerdo do pai. Vira o primeiro marido da mulher e coloca seus filhos ao seu lado. Hellinger diz: como é aqui ao lado do pai? Terceira filha diz: é melhor, mais claro. Tenho a sensação de que poderia encontrar paz aqui perto dele. E o segundo filho diz: estou bem, antes estava muito afastado, não estava legal. E a primeira filha diz: agora me sinto melhor ainda. E o primeiro marido diz: para mim está muito melhor. E a mulher diz: não estou bem, sinto-me castigada aqui. Ela ri, e Hellinger fala, e com razão. Risadas no grupo. Como está o namorado dela, namorado da mulher? Na primeira posição, eu estava muito bem. Então, quando você me virou, pensei, agora estou totalmente fora. Não reparei que você também tinha virado a mulher. Quando vi isso, senti de repente muito calor outra vez e pensei que ela poderia realmente ficar ao seu lado. Hellinger, isso podemos fazer. Figura 4. Quando a mulher e seu namorado não parecem particularmente felizes, o sonho do amor é um pouco maior do que a realidade. Risadas tomam conta. Hellinger para George. Você quer colocar-se pessoalmente em seu lugar? George se coloca primeiro à direita da filha e depois faz menção de passar à esquerda. Hellinger. Não. Fique no seu lugar, George. A mulher está muito longe de mim. Preciso vê-la. Ela precisa ficar mais perto de mim. Sua filha diz não e sacode a cabeça. Hellinger para o grupo. A filha não tem ninguém em quem possa confiar. Hellinger coloca ao lado de seus meio-irmãos a filha. E diz: que tal assim, terceira filha? Eu já queria fazer isso quando ainda estava lá. Antes que George entrasse em seu lugar, eu tinha a sensação de ter mais segurança e esperava que ele pudesse me dar isso, mas quando ele me disse: minha mulher precisa vir mais para perto, eu pensei: não quero isso aqui. Aqui do meu lado, dos meus irmãos, tenho agora a sensação que posso me orientar. Estamos no mesmo nível, se bem que não sei onde posso buscar ajuda e se ela vem do meu pai, mas ainda estou no nível adequado e no mesmo patamar. Hellinger. Gostaria de dizer algo sobre o vício. Ele surge quando a mulher despreza o marido e dá a entender à criança que nada de bom vem do pai e que tudo vem dela, em arrogância. Então a criança toma tanto da mãe que se prejudica. O vício é a vingança da criança contra a mãe, pelo fato de não poder tomar nada do pai. Por essa razão, o vício é curado quando também o pai dá a criança e quando ela toma dele. E isso em presença da mãe, ou seja, na cara da mãe. Aqui, isso não é possível. Vocês notaram, o marido não está disposto a dar nada à filha como pai. Aquilo de que ela necessita, aquilo de que a filha precisa. Ela não pode receber e tomar nem da mãe nem do pai, só lhe restam os irmãos. Para o primeiro marido, ele diz: como você se sente quando ela está ao lado de seus filhos? Primeiro marido: de um jeito ou de outro, é bom. Hellinger para o grupo: ele é de longe o mais confiável de todos. Com ele, a filha está segura. Precisa ficar com ele. Para George, diz: deixei isso claro, George, sim, mas é difícil transformar isso em realidade. Hellinger para o grupo: minha suspeita é que o próprio George não tem pai. Ele também não pode buscar força junto ao pai. E pergunta a George Hellinger: como foi isso em sua família? E George diz:
Não fui criado com meu pai, e minha mulher também não foi criada com seu pai. Hellinger, aí temos a explicação. Nessa família não existe força masculina que poderia salvar a filha. Agora vamos introduzir também um avô paterno e ver o que muda. Hellinger coloca o avô atrás do pai, um pouco à sua direita. Hellinger, como está a filha agora? Terceira filha. Ele fica mais simpático e alto. Hellinger para a filha. Agora coloque-se de novo junto ao seu pai. E ela coloca junto ao seu pai. E diz, como é isso? Terceira filha, é melhor que antes, George. Para mim é bom também. Hellinger, você poderia agora cuidar da filha e renunciar à sua mulher? George, sim, sim. Está bem, foi isso aí. Para o grupo, ele disse, ah, ainda... Alguém ainda tem alguma coisa para perguntar? O participante disse, por que você colocou a filha à esquerda do pai para ficar longe da mãe? Um participante disse, para mim a situação ainda não está em ordem. Eu não teria deixado George ir embora assim. Creio que ele talvez precise de conselho. Hellinger diz, eu confio na alma dele. Os filhos devem seguir o pai, assim como a mãe deve seguir o marido. Outra participante. Você disse que se o pai fosse respeitado, o vício não nasceria ou desapareceria. Isso eu apliquei muito a mim mesma. Meu pai estava ausente, morreu na guerra quando eu tinha 4 anos. Eu o respeito muito e certamente devo tê-lo procurado muito desde pequena. Ele e sua família, por sua origem humilde, não foram respeitados por minha mãe. O que se deve fazer, Hellinger? A gente se coloca primeiro interiormente junto do pai, encara a mãe com atrevimento e lhe diz: ele é tão importante para mim quanto você, e eu tomo tudo dele como de você. Então você diz seu sobrenome. Suponhamos que o pai se chame Smith e diz à sua mãe: eu sou uma Smith. Isso a gente também precisa resgatar e fazer enquanto a mãe ainda vive. É muito difícil, exige a maior coragem. A ordem do amor na relação entre homem e mulher na família exige normalmente que a mulher siga o homem. Isso significa que ela deve segui-lo no que toca a família, a língua. Se, por exemplo, ele fala uma outra língua, a cultura, até mesmo a religião. Isso significa que ela deve permitir os filhos que sigam o pai no que se refere à família, à cultura, os pais, a língua, a religião. Não posso justificar isso. Não tem nada a ver com o patriarcado ou coisa semelhante. Mas a gente vê o efeito dessa atitude na paz que passa a reinar e na força positiva que surge de repente numa tal família. A única exceção que conheço é quando a família do pai está carregada de destinos pesados. Nesse caso, os filhos precisam passar da esfera do pai e da família dele para a esfera da mãe e da família dela. Certa vez, uma paciente com perturbações psicóticas participou de um grupo em companhia de sua mãe. Quando colocamos sua família, a mãe disse: meus filhos são meio árabes, porque me casei com um árabe, um sírio. O pai morava na Alemanha com a família. Eu lhe disse: seus filhos são sírios. Isso está claro para você? A mãe ainda não estava sensibilizada para o problema e nem sequer sabia qual era a religião de sua família. Então perguntei à filha e ela respondeu: sou muçulmana. Até então a mãe não sabia disso. Então colocamos os dois países do mesmo modo como se coloca uma família. O homem que representava a Síria disse: sinto-me tão generoso, e a mãe confirmou: é justamente assim.
A Alemanha recebeu na constelação um lugar de honra, mas a cultura, a língua, a religião do homem tiveram claramente a precedência. Quando isso ficou claro e a filha teve o direito de admiti-lo, ficou totalmente feliz e sentiu-se certa e no lugar certo. A frase que eu disse precisa ser complementada por uma segunda para estabelecer equilíbrio. A frase é a seguinte: o homem precisa servir ao feminino. Ambas estas coisas pertencem à ordem do amor, que a mulher siga o homem e que o homem sirva ao feminino. Um participante diz: eu ainda teria uma pergunta. Apesar de viver na Alemanha, o pai continua sendo um sírio. Ele não precisa ir para a Síria e a mulher com ele? Hellinger fala: olha, não tenho certeza disso. E outro participante diz: tenho ainda uma pergunta. Na Bíblia está escrito: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Na Westfália, onde foi criado, vale a frase: quando se casa um filho numa família, os pais perdem um filho. Quando se casa uma filha, os pais ganham um genro. Isso significaria o contrário? Hellinger diz: eu só digo, pobre diabo, risadas no grupo. O que se deve fazer quando alguém foi criado numa família onde o pai veio morar na Alemanha e aqui viveu como se fosse o seu país? Pergunta uma participante. E em seguida diz: olha, meu pai é tcheco, mas sempre viveu aqui. Na verdade, ele deixou sua família e não viu mais sua mãe em vida. Hellinger fala: você fala tcheco? E a moça diz não. E ele fala: precisa aprender. Filhos que têm pais de países diferentes em duas pátrias, isso é muito importante. E nisso o país do pai tem precedência. E o país da mãe deve merecer muito respeito. Participante: sinto que existe algo em mim que ainda não esclareci, como se eu estivesse dividida. Hellinger para o grupo: vamos fazer agora um teste para demonstrar com o exemplo dela o que falei há pouco sobre o outro caso. Para esta participante ele disse: coloque-se agora uma pessoa que representa a República Tcheca, outra para a Alemanha e outra você mesma. Posicione-as de maneira que você está sentindo agora. E a moça bota a tcheca, a Alemanha e a mulher, todas no campo. Em seguida, Hellinger pergunta: como se sente a República Tcheca? E ela diz: mal, estou fora. Hellinger: como se sente a Alemanha? E ela diz: só vejo uma pessoa, a mulher. Como está a mulher? E ela diz: não estou bem. Sinto falta da República Tcheca. Não me agrada o que vejo na Alemanha. Hellinger vira o representante da República Tcheca e então pega a mulher. Para onde você gostaria de ir para experimentar a melhor posição para você? Mulher: quero me aproximar da República Tcheca. Figura 2. Como está a República Tcheca? Ela diz: melhor, mas tenho um impulso de me aproximar da Alemanha. Como está a Alemanha? Ela diz que perdeu alguma coisa. Hellinger então reconfigura o campo e coloca pessoalmente a mulher perto da Alemanha e diz: experimente ainda o que a proximidade de um ou de outro, que efeito tem em você. E ele primeiro coloca a mulher perto da Alemanha, depois a mulher perto da República Tcheca. E Hellinger diz: está bem, demonstrei agora que para que uma criança fique bem, precisa seguir o pai. Quando a terra precisa seguir o pai quanto a terra e a família dele. Risadas no grupo. E diz: está bem, foi isso aí. Outra participante: tenho ainda uma pergunta a respeito. De acordo com
Com seu princípio, meu filho seria espanhol. Ele tem 6 anos e não tenho mais nenhum contato com o pai dele. Como é isto para meu filho, Hellinger? Ele ainda tem avós espanhóis? Participante: sim, tem uma avó espanhol. Hellinger: isso geralmente se esquece. Se junto com o pai há uma família. Participantes: ele também tem tios? Risadas no grupo. Constelação de Reide. Câncer no seio. Nenhuma simpatia pelos homens. Hellinger para o grupo. Tem uma mulher sentada a meu lado e Tem uma mulher sentada ao meu lado e quero trabalhar com ela agora. Ela vai dizer rapidamente o que se trata. Eide, tenho câncer no seio. Há 2 semanas fui operada e então soube disso com certeza. Minha mãe também morreu de câncer no seio há 9 anos. E ela ri. Hellinger pergunta: você é casada? E ela diz: sou casada e tenho 2 filhos. O mais velho é de um outro homem. Ele provavelmente também vai entrar. Ela ri de novo e diz: mas não me casei com esse homem. Meu marido atual adotou esse filho. Hellinger: terrível. Eide: ainda temos uma filha em comum. Meu marido tem mais um filho. Mas isso não me diz respeito. Provém de uma relação anterior dele. Hellinger: por que você não se casou com o primeiro homem? Ela diz: eu não quis. Pensei, agora tenho um filho e isso basta. E também esse homem não era o homem certo para mim, não. Hellinger: é assim. E seu marido atual esteve casado antes ou foi apenas um relacionamento? Eide: foi um relacionamento. Ele queria casar-se com a mulher, a mãe de seu filho. Mas ela não quis, então eu casei com ele. Hellinger: vou começar com o sistema atual. Portanto, precisamos de seu primeiro homem. Vamos dizer assim, para o seu filho desse relacionamento a seguir. Seu marido, a primeira mulher dele, seu primeiro filho e, finalmente, a filha comum de vocês dois. A primeira mulher dele se casou? Eide diz: não. Ela criou sozinha o filho, sem ele. Hellinger: o homem de seu primeiro relacionamento se casou depois? Eide: isso não sei, pois a gente não teve mais nenhum contato. Não foi um casamento. Hellinger: quando existe um filho, isso cria um vínculo da mesma forma como um casamento. Então não se pode lidar com isso como você o fez. Foi o seu primeiro homem. Vamos ver isso mais precisamente agora. Coloque os representantes. E Hellinger então coloca a mulher, que é Eide, o primeiro homem, o filho adotado pelo marido, o marido, a terceira filha, a primeira mulher. Toda essa galera aí que ele falou, ele coloca no campo. E pergunta: como está o marido? Marido: sinto-me aqui como numa espécie de mini clube, né? Minha primeira mulher e seu primeiro filho não tenho nada a ver. Hellinger: como está a mulher? Mulher: os filhos estão no meu caminho. Eles se afastam do meu primeiro homem. Estão no meio. Hellinger: como está o filho dela? Segundo filho: quero ir para meu pai. Hellinger: e como está você aqui? Qual é a sensação? Segundo filho: muito apertado. Terceira filha: estou muito próxima de minha mãe. Ela está muito perto de meu pai, muito distante. Hellinger: numa família como esta, o filho do primeiro homem representará da nova família o seu pai e terá os sentimentos dele diante de sua mãe e do seu pai adotivo, e a filha representará a primeira mulher de seu pai e terá os sentimentos dela diante de seu pai e da sua mãe. Esta é uma lei inflexível. Sempre que há um homem anterior ou uma mulher anterior que não foram respeitados, eles serão representados e valorizados por filhos do matrimônio seguinte. Como está a primeira mulher? Primeira mulher: gostaria de ver meu parceiro anterior e me irrita que o outro homem fique de costas para mim. Primeiro filho: sinto-me bem em relação. Não sei onde pertenço. Primeiro homem: sinto-me empurrado, enganado, isolado e também com raiva.
Hellinger. Esses sentimentos serão adotados por seu filho nesta família. Agora vamos colocar uma certa ordem. Hellinger coloca a mulher à esquerda do marido e a primeira mulher à sua direita. E diz: como está você? Você riu, primeiro filho. Eu esperava ficar perto dela e de meu pai e ser colocado ali. Gostaria de ir para lá. Se puder ir para lá, já não me sentirei tão só. Hellinger, como está agora a segunda mulher? Mulher, sinto-me que estou perdendo terreno, não me sinto bem, não me sinto à vontade. Hellinger, como está o marido? Ela está próxima demais. Hellinger, quem? Marido, ela. Aponta para sua atual mulher e se aproxima da primeira. Hellinger perante o vínculo com a primeira mulher. Hellinger coloca a imagem da solução. Figura 3. O primeiro. Que tal? Agora. Desculpe. O primeiro homem da mulher aprova com a cabeça. A mulher diz: é bom. O primeiro filho diz: está certo. Segundo filho: sim, está bom. Terceira filha: é bom. Primeiro homem: estou contente, mas tenho necessidade de que ela repare o que aconteceu. Ela deveria vir para a minha esquerda. A mulher ri. Hellinger: não quero continuar nisso. Para Eide, ele diz: você quer colocar-se em seu lugar? Eide, depois de uma pausa: este não é o meu lugar. Onde estão minha filha e meu marido? Hellinger: experimente ver se encontra algo melhor, por favor. Mas você precisa colocar-se e ver como é para você e como é para os outros, pois não pode orientar-se pelo seu próprio sentimento. Hellinger: o que diz o segundo marido? Marido: é um pouco estranho. Ela precisa saber o lugar onde pertence. Aqui não é. Hellinger para It: você perdeu todos eles? Para o grupo, ele diz: vocês notam como ela lida com eles? Sem consideração para com eles. Ela absolutamente não pensa no que sentem. O primeiro homem e o marido atual não revela a menor simpatia pelos homens. Pensa que pode agir a seu bel prazer. Agora fica sentada entre as cadeiras. Este é o resultado. Para ele diz: câncer é às vezes expiação. Segundo minha observação, o que devo dizer é muito limitada. Câncer no seio é às vezes expiação pela injustiça cometida contra outro homem. Para o grupo ele diz: uma grande injustiça foi cometida com seu primeiro homem e com seu filho, porque ele lhe foi tirado o pai. O filho foi até mesmo adotado. Dessa maneira ele perdeu duplamente o pai, porque teve de passar para outra família, e também perdeu o sobrenome do pai. Eide protesta. Hellinger diz: o que é legal não tem aqui a menor importância para mim. O filho precisa ter o nome do pai para se sentir bem. Hellinger para o grupo: aqui se vê como prevalece o direito materno. Vocês percebem quando se trata dos filhos, só as mulheres decidem. Para Eide, vou deixar que a imagem fique assim e atue em você. A precedência do mais próximo. Hellinger para o grupo: aqui atua também naturalmente uma outra dinâmica. Ela está em conexão com a família de origem de Eide, sobre a qual não se falou agora. Contudo, enquanto não se olha o sistema atual, não adianta voltar ao anterior. Devemos começar pela frente, pelo sistema atual. Só depois disso se recua. Não adianta buscar a solução no passado, sem antes ter colocado em ordem o que ocorre no presente. Existe algo mais a se considerar. Há uma hierarquia entre os problemas. O que está próximo tem precedência sobre o anterior. Portanto, a família atual tem precedência sobre a família de origem. Se, portanto, a família atual de significativo precisa ser resolvido, o que na família de origem ainda não foi resolvido perde significado e força.
parceiros anteriores são mais tarde representados pelos filhos. Um participante. O Senhor poderia esclarecer mais uma vez a lei inflexível? Hellinger. Que lei inflexível? Ele diz, no início do trabalho com esta constelação, o Senhor mencionou uma lei inflexível. E ele diz, eu me recordo bem, sempre que houve um vínculo com um parceiro anterior, esse fato pode ser verificado. E sempre existe um vínculo forte quando há filhos e os parceiros entram depois numa nova relação e têm filhos em comum. Os parceiros anteriores são representados por estes filhos e a injustiça que tenham sofrido é vingada por estes filhos contra os próprios pais. No caso presente, isso significa que a filha representará a ex-mulher de seu pai, até que a injustiça cometida contra ela seja reconhecida e colocada em ordem. O filho representará na nova família o antigo parceiro da mãe, portanto, o seu próprio pai. Até agora não presenciei nenhuma exceção a essa dinâmica, portanto, quando algo assim vem à luz, na colocação de uma família, comece por este ponto e só passo o seguinte quando isso é colocado em ordem. Por essa razão, antes de começar a colocar uma família, sempre pergunto pelos vínculos anteriores dos pais. Uma participante diz a representação de um ex-marido que sempre está ligado ao sexo da criança, ou pode acontecer também que uma menina represente um ex-parceiro da mãe. Hellinger. Quando num casamento existem só meninos ou só meninas, pode acontecer que a menina represente um parceiro anterior da mãe, ou que um menino represente uma parceira anterior do pai. Nesse caso, o menino corre o risco de tornar-se homossexual. Não sei se o mesmo acontece com as meninas, com os meninos. Já presenciei casos assim. Filhos extraconjugais durante o casamento. Outro participante. O que acontece com crianças que nascem de uma relação extraconjugal durante casamento? Hellinger. Filhos imputados a participante? Sim. Hellinger. Pertence sempre ao pai. A participante. Se o fato se repete, o que acontece? Meu pai teve um filho dessa maneira e meu marido também. Hellinger. É preciso distinguir. Quando um homem casado tem um filho com outra mulher, precisa deixar o casamento e ficar com ela. O novo sistema tem precedência sobre o antigo. Quando não agem assim, é muito mal para todos. Se tiver uma nova relação com filhos, precisa sair com essa mulher e esses filhos, mesmo que tenham muitos filhos em seu casamento. Naturalmente continua sendo o pai destes e é o responsável por eles, mas sua parceria só pode ser com uma nova mulher. Para a mulher casada, isso significa uma carga pesada, mas qualquer outra solução costuma ser ainda pior. Quando uma mulher casada tem um filho com outro homem, o filho precisa sempre ficar com esse homem, o seu pai. Naturalmente, o casamento mesmo que exteriormente continue, não se sabe se então a mulher poderá viver com outro homem, mas a criança sempre deve ficar com o pai. Via de regra, em nenhum outro lugar estará mais segura do que com ele. Um participante. O caso é o seguinte: na vigência de um casamento nasceu uma filha que não pertence ao marido, mas este fato foi silenciado. A filha tem agora 26 anos. Isso deve ser revelado ou não? Hellinger. Isso tem que ser revelado, sem condições. Pertence aos direitos básicos da pessoa saber quem é seu pai e quem é sua mãe. A criança deve, de qualquer maneira, ficar com o pai. E, para ela, o único lugar seguro. Uma participante. De onde vêm essas regras que a criança precisa ficar sempre com o pai? Como o senhor explica isso? Hellinger. Eu só vejo que qualquer outra solução é pior. Assumo então o mal menor, que mais tarde muitas vezes se demonstra ter sido uma solução feliz. Chega a isso de modo puramente fenomenológico,
só pela observação. Risos e aplausos no grupo. Abortos não dizem respeito aos filhos. Um participante. Os irmãos devem ser informados por seus pais sobre abortos espontâneos ou intencionais? Hellinger não. Espontâneos ou intencionais pertencem ao relacionamento íntimo dos pais e não dizem respeito aos filhos. Isso não deve ser dito a eles. Se foi, precisa ser esquecido, e os filhos podem esquecê-lo na medida em que tenham amor pelos pais e permitam que eles guardem os próprios segredos. Já os irmãos que nascem mortos não permanecem aos pais, pertencem à família. E disse os filhos podem e devem saber. Uma participante. O que aconteceu quando os filhos perguntam por abortos espontâneos ou intencionais e não recebem resposta? Hellinger. Está certo que os pais não falem sobre isso. Esta é uma pergunta vedada aos filhos, uma intromissão no sistema superior. Quando não há solução. Outra participante tem uma pergunta que já tensionava colocar ontem. Quando numa constelação não existe solução, como vimos ontem, quando o Senhor diz, aqui não se vai adiante, precisamos interromper. O que acontece então? Já ouvi dizer igualmente que a pessoa se defronta com um destino especialmente pesado. Também recebe forças especiais. Sobre isso nada foi dito ontem em sua conferência Céu e Terra, nem no presente seminário. Por favor, diga algo a respeito. Ele diz, quando não se encontra nenhuma solução ou se manifesta de repente que não existe nenhuma das intervenções mais difíceis para o terapeuta interromper o trabalho nesse momento, é renunciar à solução. Com isto, toda a força do problema não resolvido permanece com o cliente. Essa força busca a solução, desde que o cliente se confie a ela. Este processo pode durar anos e qualquer interferência alheia só piora a situação. Siga o princípio de que cada cliente pode entregar-se do próprio problema. Se ele pode ser confiado a alguém, então será, antes de tudo, ao próprio cliente. Nenhum outro pode carregá-lo e resolvê-lo com ele. Em várias ocasiões em que algo terrível veio à luz e foi confiado ao cliente, por exemplo, que ele tinha pouco tempo de vida, presenciei casos em que ele se sentiu totalmente liberado, pois o que digo a ele não lhe é estranho, ele sabe disso, apenas não pode vê-lo, até então com tanta clareza.